Oi pessoal, aqui é o professor Jefferson Frank, então vamos falar aí do período pré-colonial brasileiro. A gente está aí na Idade Moderna, né? E o que acontecia no Brasil aqui durante a Idade Moderna, né? Então, o período pré-colonial, já diz o nome de pré, que significa que é antes do período colonial brasileiro. Vai de 1500, com a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral, até mais ou menos 1530, 1532 ali, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que será o navegador que vai ser incumbido pelo rei de Portugal, Dom Manuel, a de fato colonizar o Brasil. Então, o Brasil colonial começa após 1530, quando os portugueses de fato começam a pensar em colonizar o Brasil. Mas entre 1500 e 1530, por aí, o que aconteceu no Brasil naquele período, né? Você sabe, né, que o Brasil foi descoberto ali pelos portugueses, é um termo europeu, né? Por que a gente fala a palavra descoberta, apesar de muita gente não querer usar mais, né? Os portugueses não sabiam que tinha terra aqui, né? Já tinha história, já tinha índios morando, milhares de índios, mas os europeus não sabiam que aqui tinha um continente chamado Brasil, se tornaria um grande país. Então não está errado falar descoberto, porque no ponto de vista deles, eles descobriram o Brasil. Então, em 22 de abril de 1500, as caravelas de Cabral vão, por causa de uma tempestade, acabar ali onde é hoje Porto Seguro, na Bahia, Santa Cruz da Cabrália, aquela região toda. Eles vão ficar algum tempo ali, algumas semanas ali, depois vão partir para as Índias, ali vão fazer a primeira missa do Brasil, né? Ali eles vão fazer o escambo com os índios, aquela troca de presente, né? Você dá um presente para o índio, um espelho, algum animal que ele não conhece, e o índio ele vai fazer o quê? Vai dar sua força de trabalho, né? E ali tinha muita madeira do pau-brasil. O pau-brasil era a principal madeira que tinha na época na região costeira do Brasil, ali no Nordeste, e os portugueses se interessaram logo de cara pelo pau-brasil. Aí os portugueses vão construir as feitorias. Feitorias eram locais de armazenamentos do pau-brasil. Então, essas feitorias aí armazenavam o pau-brasil. O índio ganhava um presentinho ali dos portugueses no escambo, em contrapartida eles levavam até esses armazéns, depois até as caravelas para ser exportada para Portugal. Mas nesses primeiros 30 anos, Portugal estava muito de olho nas Índias, nas especiarias da Índia, lá especiarias que Vasco da Gama chegou nas Índias, e outros navegadores também tiveram lá. Então, a nossa nação aqui, que ainda não era uma nação, um território desconhecido pelos portugueses, não representava muita coisa para os portugueses. Mas eles tinham dois tipos de expedições aqui no Brasil. As chamadas expedições exploratórias, que eles queriam conhecer, eles iam pelos oceanos, chegaram no sul do Brasil, iam mais adiante no Nordeste, chamadas expedições exploratórias. Ou as expedições guarda-costas, ou expedições de patrulha, como eram chamadas. Essas eram para vigiar o Brasil, né, da suposta invasão de holandês, de inglês, de francês. E tinha o Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram? O Tratado de Tordesilhas foi dividido o mundo, praticamente, naquela época, entre Portugal e Espanha. Então, ao lado leste era o lado português, o lado oeste era o lado espanhol. Mas os reis, tipo da França, da Inglaterra, dos Países Baixos, eles não aceitavam que não poderiam usufruir das novas terras descobertas. Até porque eles não eram católicos, né? A Inglaterra era anglicana, boa parte da França era protestante. Então eles não tinham o porquê respeitar o tratado feito por um papa, né? E aí eles vão financiar a pirataria moderna, principalmente ali no Caribe. Vai vir muitos desses piratas no litoral brasileiro. Vai ter as invasões francesas no Rio de Janeiro. Vão criar a França Antártica no Rio de Janeiro. E a França Equinocial lá no atual Maranhão. Então, porque os franceses tentaram de tudo tomar alguns territórios dos portugueses, mas os portugueses expulsaram os franceses aqui do Brasil. Então, o período pré-colonial é isso aí, é um período de mapeamento, né? Mapeamento, eles estavam querendo descobrir o que descobriram, o tamanho desse continente chamado Brasil aqui. Eles batizaram o Brasil primeiro como Vera Cruz, o Dom Manuel, rei de Portugal, deu esse nome, depois Terra de Santa Cruz e Brasil por causa do pau-brasil. Então, é muito fácil entender o período pré-colonial brasileiro. É um período que não houve colonização, mas houve exportação de pau-brasil, houve exploração para descobrir o tamanho do território. Foi um período assim que se fez escambo com os índios. Foi um período em que o Brasil teve que fazer bastante, ou seja, Portugal, porque o Brasil ainda não era uma nação, mas os reis de Portugal eles tinham que fazer essas expedições aí
patrulhamento da nossa costa, até para que a sua terra recém-descoberta pudesse ficar a seus domínios. Então, o período colonial ele vai terminar ali mais ou menos entre 1500 e 1532, quando Martim Afonso de Souza ele vai vir ao Brasil já a mando do rei de Portugal com outra ideia. Será a ideia de colonizar o Brasil. Então eles vão começar a criar incentivo que os portugueses viessem para o Brasil. As Sesmarias eram pequenos lotes de terra que os portugueses ganhavam aqui no Brasil. Então isso depois vai ter as capitanias hereditárias, que vai ser um pouquinho após ali o período colonial, uma das primeiras maneiras de colonizar o Brasil, as capitanias hereditárias, que eram lotes de terra dada a nobres portugueses pelo rei de Portugal para que pudesse colonizar o Brasil. Depois vai ter o governo geral também. Então, mas o pontapé inicial ali do período colonial seria essa expedição de Martim Afonso de Souza em 1532, mais ou menos. E ali o Brasil começaria a ficar sob a cobiça verdadeiramente dos portugueses. Agora os portugueses começaram a deixar um pouquinho de lado as Índias e focar nesse gigante território que eles começaram a descobrir que era muito grande e muito rico. Nesses 30 primeiros anos eles não encontraram ouro aqui no Brasil. E não foi um período ainda que eles tiveram grandes conflitos com os índios. Eles vão começar a ter conflitos com os índios logo após a expedição de Martim Afonso de Souza, que aí vai começar a escravidão indígena. Os padres jesuítas eram contra, vai dar um conflito aí entre padre jesuíta com o rei de Portugal, né? E é isso aí, então, resumindo, que era o período pré-colonial brasileiro, um período de muita expedição exploratória, pau-brasil, escambo, troca de presente entre índios e portugueses. E a primeira expedição colonizadora do Brasil foi a de Martim Afonso de Souza. E vai substituir, então, as outras expedições que teve no Brasil naquela época do pré-colonial, como Gonzalo Coelho e outros que vieram aqui na época, apenas para explorar o território, né, sem aquela vontade de colonizar. Então, 1500 até 1530, 32, período pré-colonial brasileiro, e ali os portugueses vão começar a descobrir esse gigante que eles descobriram, chamado Brasil, né, que é um país que nós temos muito a agradecer aos portugueses por muitas coisas que eles fizeram aqui no Brasil. Assim, a gente não pode só ver as coisas negativas, né, que também tiveram muitas, né, mas a nossa herança da nossa língua, boa parte da nossa cultura, né. Então, os índios eles não sofreram só coisas ruins, né. Os índios eles estavam num período paleolítico, para dizer, eles tiveram contato com a Idade Moderna quando conheceram os portugueses. Os índios conheceram animais que eles nunca conheciam, como os animais como vaca, boi, cavalo, galinha, porco, cachorro. Inclusive os cachorros foram muito usados, né, nas aldeias indígenas, né, para alertar ataque de outras tribos indígenas. Então, lógico, eles também sofreram, né, com as gripes trazidas pelos portugueses, com a escravidão que não durou muito tempo. A escravidão indígena foi logo substituída no período colonial aí pela escravidão africana. Então, Brasil e Portugal mantêm laços históricos. Esse grande laço histórico entre esses dois países começou em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral ele chega ao Brasil, e ali começou a nossa história desse país que foi batizado pelos portugueses, chamado de Brasil. Um abraço a todos, pessoal. Esse é só um videozinho então de introdução do período pré-colonial brasileiro.